Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites dessa segunda-feira, dia 3/8, dia 3 do mês de agosto, depois de um final de semana recheado de jogos, tá aos poucos ali voltando as principais competições europeias. Lá pro dia 20 volta tudo. Na verdade, essa semana, na sexta-feira, já tem retorno de segunda divisão da Holanda, segunda divisão da Alemanha, então tem muita coisa pra gente trabalhar, beleza? Essa segunda-feira a gente vem aqui com o jogo do Celtic, de volta na Escócia, Campeonato Argentino, Copa do Brasil e Suécia. Então já se inscreve no canal e deixa o gostei para você me ajudar a compartilhar esse conteúdo que é totalmente gratuito, e no QR Code aí tá todos os nossos serviços, nossos grupos totalmente gratuitos também, beleza? Bora lá então. Djurgården contra Vasteras. O Djurgården é uma equipe que eu gosto muito na Suécia, é uma equipe muito forte, de muito nome, sempre disputa uma competição europeia ali e tá aqui na quarta colocação. O Vasteras também vem bem essa temporada, olha que interessante. Ele aqui tem 22 pontos em 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. E o Djurgården com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Em casa, o Djurgården tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fora de casa, o Vasteras tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, essa cotação de 1,45 a favor do Djurgården já cai por terra, porque a gente vê que é uma equipe que não tem tanta facilidade em casa e o Vasteras é sim um bom visitante. Então vamos tomar cuidado, essa cotação de 1,45 a gente já descarta, beleza? Vamos dar uma olhada aqui em questão de gols. Ó, ambas equipes marcam mais ou menos ali 50%, né, a cada 10 jogos ali, em 5, beleza? A média de gols aqui é interessante, olha, 3,40 a média de gols marcados e sofridos do Djurgården e 3,10 do Vasteras. Então a gente vê um jogo aqui bem aberto, bem over, potencial de ambas as equipes marcam. E o gol HT aqui do Djurgården em 90%, ou seja, nos últimos 10 jogos, em 9 teve esse golzinho HT. E o e-mail aqui também com muita frequência, 80 e 80. Então, pra mim, na minha opinião, eu prefiro pegar um jogo mais aberto, mais over, do que necessariamente pegar alguma coisa a favor do Djurgården. No segundo tempo aqui, uma média de 1,40 e 1,30. A gente vê aqui que realmente, cara, o primeiro tempo dos dois times é muito movimentado. Olha aqui, os primeiros 15 minutos. O Vasteras simplesmente tomou 6 gols nos últimos 10 jogos, nos primeiros 15 minutos, marcou 4. Então, olha que interessante. Nos últimos 10 jogos, nos primeiros 15 minutos, teve 10 gols. Então, praticamente um gol por jogo ali nos primeiros 15 minutos. Loucura isso daqui. 5 gols aqui do Djurgården nos primeiros 15 minutos. E dos 38 aos 45 também o jogo fica extremamente aberto, tá? A gente vê que após os 75 não marca tanto. Então, é um jogo com potencial de ser muito mais aberto no primeiro tempo, muito mais ofensivo, e no segundo tempo dar uma acalmada. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? Vista que a classificação aqui, que o Djurgården marcou 27 gols, sofreu 15, né? Uma equipe bem aberta, o confronto direto entre eles. A gente tem 3 jogos aqui. Um amistoso que eu vou desconsiderar esse ano, mas ó, os 2 jogos da Liga em 2024, 2-1, 2-0, tá? Então eu quero buscar aqui 2 gols nesse jogo, 1,13 tá complicado, tá? Então a gente pode buscar aqui, ambas equipes marcam a 1,61, tá? Eu gosto bastante dessa operação, ambas equipes marcam a 1,61, mas fica de olho também nesse golzinho HT. Fica de olho nesse gol HT. Às vezes o jogo que se estende para uns 17, 18 minutos, ainda não tiver saído desse gol, pega um golzinho no primeiro tempo que vai ter muito valor, tá? Eu ficaria de fora da vitória do Djurgården. Esse ambas equipes marcam aqui, para mim, é uma operação de extremo valor. Halmstad e Sirius, aqui eu quero indicar para vocês 2 coisas. Aqui eu já conheço a equipe do Sirius, tenho trabalhado ela praticamente todos os jogos dessa liga, e vou te falar, é um time que marcou em todos os jogos e é um time que tá invicto, tá? Antes da gente olhar, olha aqui. Líder da competição, em 14 jogos, são 12 vitórias, 2 empates e 40 gols marcados. Bizarro isso daqui. E sofreu 17 gols. E o Halmstad é simplesmente o lanterna da competição. Venceu só um jogo, empatou 4 e perdeu 9, sofreu 29 gols, beleza? Então a gente pega aqui os últimos jogos do Sirius. 4-1, 3-1, 2-1, 4-4, 1-1, 3-0, 2-1, 3-2, 2-0, 3-2. Ele marcou simplesmente todos os 14 jogos da liga, tem pelo menos um golzinho dele, só que o interessante, nunca se estendeu para mais de 5 gols. Então isso já pega uma linha pra gente de Sirius para marcar pelo menos um golzinho e no máximo 4. Isso vai dar uma cotação de 1,16, 1,17, 1,18. Tem muito valor para você duplar. Às vezes você pega alguma coisinha no jogo do Djurgården, 1,5, um gol HT, e pega ali de 1 a 4 gols do Sirius, vai dar uma cotação ali de 1,50, tem bastante valor, beleza? Mas ó, o que a gente pode trabalhar aqui? A vitória está 1,38. Eu, sinceramente, concordo. A gente está falando aqui de um lanterna da competição contra um líder, tá? O que separa os dois aqui são 31 pontos. Então, Sirius para vencer, eu gosto bastante de gols do Sirius, talvez 2 gols do Sirius, ou então essa linha de 1 a 4, e pega ali o Uri, U-R-E, é o artilheiro da equipe do Sirius,
pode olhar a média de gols, que é absurda, pega pra ele marcar um golzinho. Deve estar ali 1,60, 1,65, mas um golzinho dele tem valor demais, esse cara tem brocado gol, tá? É o artilheiro já da liga e tem feito muitos gols, e hoje é o melhor cenário pra ele ampliar isso daí. Celtic e Dundee. Cara, aqui é o seguinte, é a primeira rodada da liga. A gente viu aqui que o Rangers empatou em 1-1 já, beleza? A gente viu que o Hurts, que foi quase campeão ano passado, que até a última rodada brigou com o Celtic e perdeu na última rodada a liderança, perdeu de virada por 2-1. Então o jogo não começou muito boa, tá? Então assim, o Celtic é favorito? É. Cotação de 1,22, de super favorito. Tem tudo pra vencer? Tem. Mas eu ficaria de olho aqui no ao vivo, tá? Trabalhar essa cotação do Celtic pra vencer, às vezes com a cotação um pouco maior, pega um gol HT, eu trabalharia ao vivo aqui. Vélez, Sarsfield e Independente. Vamos ver aqui. No retorno aqui do Clausura, o Vélez tem 2 jogos, 2 vitórias, o Independente 2 jogos, 2 vitórias, tá? Então, assim, bem os dois. Nenhum dos dois disputa campeonato sul-americano, né? Nem Sul-Americana, nem Libertadores. O Independente venceu do News Old Boys por 1-0 e venceu do Estudiantes, na casa do Estudiantes, por 2-0. E o Vélez aqui venceu do Talheres de Córdoba e venceu o Instituto. Confronto direto aqui, a gente vê alguns jogos ali abertos, outros nem tanto. Cara, aqui eu gosto de trabalhar esse over 1,5. O campeonato argentino sempre paga bem gols, sempre paga bem. Olha aí, 1,50. É um jogo aberto, um jogo interessante. Vamos de 1,5 gols. Huracan e Tucumã. Cara, aqui eu gosto de trabalhar ao vivo. Eu não vou forçar nada aqui, não. Aqui eu vou deixar para ao vivo esse jogo no campeonato argentino e para fechar, Atlético Paranaense contra a Vitória, tá? Vamos lá, vamos dar uma analisada nesse jogo. Eu não assisti os jogos do domingo ainda da Copa do Brasil, mas os jogos do sábado foram 3-0. Então, levanta um alerta. Esse jogo aqui, pra mim, ele tem tendência under, tá? Olha aqui pra você ver. Menos de 3,5 gols nos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense. Então, esse jogo aqui tem chama de under gols, na minha humilde opinião. E o Vitória aqui, ambas marcam não, né? Teve um over até, mas enfim. Se a gente puxa aqui os últimos jogos do Vitória, perdeu de 4 para o Palmeiras, um jogo totalmente controverso, né? Aqui a gente pode levar em consideração, 2 a menos, polêmica de arbitragem, perdeu para o Remo de 2-0. Fora de casa, puxando o Vitória, ele perdeu para o Remo, empatou com o Botafogo, ganhou na Copa do Nordeste sobre o Fortaleza, perdeu para o Santos e ganhou a ABC na Copa do Nordeste. Em casa, o Furacão é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro Série A, e o retrospecto dos últimos 3 jogos aqui, empatou com o Flamengo, fora da sua casa, ganhou do Mirassol e ganhou do Internacional por 2-0. Cara, é muito difícil acreditar que o Atlético Paranaense não vai fazer um gol aqui hoje. É muito difícil. Só que eu falei com vocês, na minha opinião, um jogo mais under, um jogo mais travado. Pro Vitória segurar que talvez uma derrota por 1-0, uma derrota por no máximo 2-0, até que é ok, pra ele tentar decidir em casa. O Vitória vem de uma classificação sobre o Flamengo, então vem muito motivado. Só que pra mim o Vitória não tem por que se arriscar nesse jogo, sendo que ele decide em casa. Então não tem por que se abrir aqui e tomar goleada, vai ficar difícil. O Atlético Paranaense é muito forte na Arena da Baixada. Então o que eu quero trabalhar? De 1 a 3 gols do Furacão, vai estar uma linha ali talvez de odd 1,30, vai estar muito top essa cotação, de 1 a 3 gols. Pelo menos um golzinho no Furacão, no máximo 3. E pro Furacão ter mais escanteios no primeiro tempo, não tem como fugir, tá? Para mim vai ser uma massa ali no primeiro tempo, vai tentar decidir esse jogo em casa, então mais escanteios no primeiro tempo para a equipe do Atlético e de 1 a 3 gols, beleza? Essa aí, pra mim, são as 2 melhores operações. Cartão, ficarei de fora. Talvez puxar uma linha mais esticada de escanteio, ficarei de fora. E olha ali as finalizações, né? Kevin Viveiros e companhia. Fica de olho nas finalizações do Furacão, beleza? Às vezes defesa de goleiro da equipe do Vitória por uma pressão mais forte. E é isso, tá? Primeiro e segundo tempo aqui, primeiro tempo aqui é até ok em relação a gols. Mas e o segundo tempo aqui também é melhor. O segundo tempo dos dois times é melhor. O under 3,5 aqui tá 1,25, acho interessante também, tá? Às vezes pode pegar um gol do Atlético em menos de 3,5 gols, ou então de 1 a 3 gols, ver o que tá a cotação maior, dá uma brincada aí pra você se decidir, beleza? Se eu fosse montar um bilhetinho bem seguro pra esse dia de hoje, eu pegaria de 1 a 4 gols do Djurgården, de 1 a 4 gols do Sirius e de 1 a 3 gols do Furacão, acho que vai dar um odd de 1,70 por aí vai. É isso, galera. Comentem o que achou do vídeo, o que você vai trabalhar no dia de hoje, se inscreve no canal, deixa o gostei. Muito obrigado pela companhia, tamo junto, até amanhã, fui!